É isso mesmo, se a gente for revendo a evolução do Ancelotti no comando da seleção brasileira, cada jogo que passa, dá pra perceber que ele foi se convencendo de que tem que armar esse Brasil pra jogar feio em 2026. E aí é só assim que Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha e Estevão vão conseguir fazer bonito na Copa. Peraí, é isso mesmo? Ficou confuso, mas eu vou explicar, vem comigo. Ó, vamos fazer um teste ao vivo agora aqui, ó, eu e você. Eu vou falar uma posição e aí você fala qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça. Sem critério nenhum, só fala, tipo assim, ó, atacante. Aí vem alguém na tua cabeça, certo? Pô, vem fulano. Sem critério mesmo. Se for fazer essa brincadeira comigo, a minha mente vai estar assim, ó. Goleiro, lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro, volante, ponta direita, ponta esquerda, meio campo, atacante. Sacou? Vem essas pessoas na minha cabeça, sem critério nenhum. Só vem. Reparou que no meu time, até os caras que são da defesa são os caras que atacam muito bem. E isso é uma parada do brasileiro, assim, no modo geral, sacou? O que chama a nossa atenção é ginga, é a malemolência, é a malandragem ali dentro de campo. Ninguém no mundo dá mais valor pro drible do que o brasileiro. Isso é uma marca do nosso futebol. E se fizer essa brincadeira com o Ancelotti, que é italiano, e a tal da marca do futebol italiano é uma defesa muito sólida. Futebol conhecido por ter a zaga muito difícil de furar. Quem será que são os caras que vão na cabeça dele? Pela cultura do futebol italiano ser bastante diferente da nossa, a gente acaba experienciando o futebol de uma forma diferente, sacou? Por exemplo, se eu chegar pra você, que é brasileiro, e falar assim, Copa de 94. E aí, em segundo lugar, um rabinho de cavalo do Bade, e em terceiro lugar, a gravata dos Estados Unidos. Pelo menos na minha cabeça. Mas se chegar pro italiano e falar a mesma coisa, o que será que ele vai falar? Se chegar pro Ancelotti e falar Copa do Mundo de 94. Equipo muito cerrado atrás, com duas linhas muito juntas e depois com Romário e Bebeto na frente para marcar a diferença. Se ligou como que Romário e Bebeto é a última coisa que passa na cabeça dele? E a única coisa que a gente lembra? Pois é, isso pra mim diz muito sobre como que a cultura do país que a gente tá inserido influencia a forma que a gente enxerga e experiencia o futebol, por exemplo. O Ancelotti, depois que ele nasceu, ele viu a Itália ser campeã do mundo em 82 e em 2006. Naquela seleção histórica e imortal de 2006, quem ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo daquele ano foi o Cannavaro, zagueiro italiano, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. E além disso, o segundo melhor jogador do mundo daquele ano de 2006 foi o Buffon, o goleiro da Itália. Então assim, eu acho que da mesma forma que o Casimiro, depois que o Brasil tomou agora essa última virada contra o Japão, na saída de campo ele fez o papel dele de líder na entrevista. 45 minutos pode custar um sonho de infância. Da mesma forma que eu acho que ele deu essa entrevista porque ele carrega com ele a frustração e as cicatrizes da eliminação contra a Croácia na Copa do Mundo, que 4 minutos acabaram com o sonho naquela ocasião. No lado do Ancelotti, ele viu um vice do país dele na Copa do Mundo sendo chutado pra longe pelo jogador talvez o mais talentoso da história da Itália. E a memória dele recente, que lembra um título, um auge do futebol, tem Cannavaro e Buffon como os dois melhores jogadores do planeta daquele ano. Isso também forma as cicatrizes do cara, isso faz parte da história do Ancelotti. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a marcar a diferença. E por efeito que temos muitos jogadores de qualidade, defender bem é um aspecto fundamental. E se a gente for ver a evolução da seleção brasileira, a evolução de como, sentindo o dedo do Ancelotti, a gente percebe como que a espinha dorsal desse time é realmente Alisson, Marquinhos e o Casimiro. Isso aqui é a estreia dele na seleção brasileira. E a última linha aqui a gente vê que é um lateral que espeta, chega um pouco mais na frente, teoricamente, e um outro lateral que, teoricamente, vai ficar mais base junto com os outros dois zagueiros pra fazer a saída. Ele é bem mais desprendido com esses caras aqui da frente, olha. Bem mais desprendido. Testa, tira do time, bota outro, tá tranquilo. Mas essa espinha dorsal aqui, em característica da última linha, e especificamente esses três fulanos aqui, meio que foi se consolidando conforme ele foi convocando, fazendo as convocações e evoluindo na seleção brasileira. Contra o Paraguai, a gente percebe exatamente os mesmos fulanos, então, obviamente, as mesmas características, e aqui o Brasil garantiu presença na Copa do Mundo. Ou seja, o próximo jogo contra o Chile já é possível começar umas observações. Aí ele manteve essa espinha dorsal, Alisson, Marquinhos e Casimiro, e a última linha, por mais que tenha mudado quase inteira, em característica é exatamente a mesma coisa. Um lateral que espeta e chega lá no ataque pra jogar com outros 4, e esse lateral esquerdo que fica com os outros 2 zagueiros pra fazer a saída de bola, esses 5 aqui, olha. 2 zagueiros, lateral esquerdo e os 2 volantes. O jogo contra a Bolívia acho que não precisa nem considerar, né, que foi o time todo reserva, tem a questão da altitude, então ele colocou a galera que é mais jovem, aproveitou pra observar um ou outro, mas ali é um contexto completamente diferente, acho que nem cabe ficar analisando esse jogo aqui. E aí chegam as datas FIFA, que era somente para observação e consolidar esse processo de evolução. O que ele tá fazendo? Você vê que aqui ele já não se importa muito de quebrar a espinha dorsal do time, mudou o goleiro, tirou o Marquinhos, manteve só o Casimiro. Pode considerar o Bruno Guimarães também, né? Tá sempre lá. Mas você vê que aqui ele já se importa menos com isso e manteve as características da última linha. O lateral direito que teoricamente vai espetar, o esquerdo que vai ficar pra fazer a saída de bola, esses 5 aqui. E aí, contra o Japão,
foi uma virada de chave do time todo. Contra o Japão, a gente percebeu que os dois laterais, tanto o direito chegou bastante no ataque, quanto o esquerdo também pisou bastante lá no campo de ataque, olha. Observando somente esses mapas de calor aqui, já dá pra perceber que mudou algo na saída de bola do Brasil. O lateral esquerdo tá vindo mais lá pra frente mesmo. Foi esse o jogo que o Brasil tomou uma virada no segundo tempo, e se considerar só essa segunda parte do jogo, só essa segunda etapa, o Japão deu 10 chutes contra 5 do Brasil, foi o dobro de finalização, e 7 de dentro da área contra 3. Foi a tal da virada que ligou o alerta pro Ancelotti. Já no jogo seguinte contra o Senegal, ele mudou o que estava sendo a espinha dorsal das características desse time esse tempo todo. E ele colocou o Militão na lateral direita. É um cara que não tem essa característica de espetar até lá no ataque. Agora todos esses caras aqui da última linha já começam a guardar bem mais posição e ficar mais recuados mesmo por natureza, o jogo inteiro. O jogo virou pro segundo tempo também 2 a 0 pro Brasil, assim como contra o Japão, mas as estatísticas do segundo tempo aqui de chutes, você vê que foi 5 contra 4, bem diferente dos 10 contra 5, e só 3 chutes dentro da área contra 3 também. Além de deixar mais sólido defensivamente, isso também afeta o comportamento do Estevão. Se a gente pegar, por exemplo, como que o Estevão jogou contra a Coreia, a gente vai dar uma olhada no mapa de calor dele aqui, olha, e perceba como vem da lateral, como que faz um caminho na diagonal aqui, ó, em direção ao gol. Ele pega a bola, ele vem vindo pra dentro pra abrir o corredor pro lateral direito ocupar aqui todas as vezes que ele vem atacando nessa direção. Se a gente observar algum outro jogo, tipo contra o Chile, comportamento aqui do mapa de calor dele, ó, você vê que é mais ou menos... Agora o ataque é pro outro lado, ó, a setinha aqui, ó, o ataque é pra lá, ó. Você vê que é mais ou menos a mesma coisa. Ele parece que ele pegou pouco na bola aqui nesse jogo, olha. Mas olha esse desenho que faz, de fora em direção ao gol. É porque o Wesley tá aqui e ele vindo em direção ao gol, ele abre o corredor pro Wesley atacar. Quando muda características desse cara e bota um Militão na lateral direita, ele fica bem coladão aqui, olha, na linha lateral. Existe um comportamento natural dele de vir pro meio, mas olha só como que tá um amarelinho bem fraco aqui. Significa que ele fez isso pouquíssimas vezes no jogo. Onde ele pegou bastante na bola mesmo, olha, onde tá vermelho aqui, ó, bem abertão pela direita. Por quê? Porque agora não tem mais o lateral que vai ter que passar por aqui depois que ele abriu o corredor. O Ancelotti ganhou uma penca de títulos gigantes com vários times gigantes, e todos eles com uma característica muito forte de ser sólido defensivamente, e essa solidez defensiva é o que dá liberdade para quem tem muito talento e o cara que é diferente lá na frente tentar fazer a diferença sem muito medo de errar. Eu acho que é um aspecto muito importante também para o próximo Mundial. Então você vê como que as experiências do indivíduo, o que está nas memórias de uma pessoa, inevitavelmente vão ser expressas no grupo como um todo. A gente já conversou sobre isso nesse vídeo aqui, só que o personagem da vez era o Casemiro. E por falar em experiências de um indivíduo que inevitavelmente afetam o grupo todo, esse vídeo aqui também tem alguma coisa bastante a ver com isso. Pode conferir qualquer um dos dois lá que tá maneiro. Um abraço.